Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza. Vamos de novo nos encontrar para conversar mais um pouquinho sobre transição planetária aqui no nosso programa Palavras para a Alma. No encontro passado, nós estávamos no capítulo 18, no item 29 do livro A Gênese, e nós estávamos conversando sobre os arrastamentos e vimos que isso tem a ver com a questão 645 no Livro dos Espíritos, que Kardec esclarece e pergunta, para os espíritos se os arrastamentos são irresistíveis. E que os espíritos vão dizer para a gente, com muita propriedade, que eles são difíceis, mas não são impossíveis da gente resistir. Então, os espíritos estão chamando a gente para um lugar adulto, para um lugar em que a gente é responsável pelos caminhos que a gente traça, pelos caminhos que a gente vai ter pela vida. Nesse mesmo item 29, os espíritos também estão dizendo para a gente que entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos há uma perpétua solidariedade. E por causa dessa solidariedade é que é possível, nesse momento de transição planetária, os espíritos do bem, os espíritos amigos podem ajudar muito, todos nós. E nós também podemos contribuir, com as nossas preces, com os nossos pedidos, para que a gente possa passar por esse momento da melhor maneira possível. Então, aqui no item 29 dizem assim: para isso, para essa transição planetária, para essa mudança, tem em auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecer, em lhe mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo pelo qual se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Seja os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que tragam disposições melhores, já há uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, e de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no meio de um povo, de uma raça, do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Então, o que eles estão nos alertando e nos dando notícias aqui, nesse trechinho da Gênese, Que essa transformação que está acontecendo, a gente está vendo essa transformação, é um processo de seleção natural, em que os espíritos que estão resistindo ao crescimento, que estão com dificuldade de dar esse passo para frente, eles, por adequação, por falta de sintonia, vão ficando uma caminhada mais lenta, mas um dia vamos todos nos encontrar. A intenção divina é que todos nós formemos uma família universal inteira, todos evoluídos e crescidos. E o que os espíritos estão contando é o meio do caminho como que é que ele se dá, não é? Vão chegando espíritos mais evoluídos aqui para nos inspirar, para nos ajudar no crescimento. E há outros que na resistência não vão conseguir acompanhar, vão levar mais tempo para poder fazer esse processo. Então, eu queria refletir aqui que os espíritos estão dizendo isso no nível macro, maior, no que diz respeito à transição de mundos. E eu queria trazer essa mesma reflexão para o nosso âmbito mais pessoal e individual. Quando é que a gente também se recusa a crescer na nossa vida particular? Então,
os chamamentos da vida adulta vão chegando, né, para a gente dar conta de tantas coisas, e há assuntos da nossa vida em que a gente está se recusando ao crescimento. Então, vamos imaginar que você já teve um crescimento numa determinada área da sua vida, vamos imaginar que você já tenha se desenvolvido bastante no que diz respeito ao cuidado dos filhos, né, ao cuidar da sua família, mas ainda não houve crescimento na sua área profissional, por exemplo. Você ainda não se dedicou a esse caminho. Então, você pode se perguntar se essa esfera da sua vida é alguma coisa que você tem insatisfação, é uma coisa que você já se dedicou bastante para fazê-la florescer, ou você está esperando que venha uma solução externa a você para que você possa ter esse passo? Será que é isso que está faltando? Você está esperando alguém chegar para te dar a mão para você prosseguir? Será que é isso, né? Vamos imaginar que talvez a sua área que não tenha crescido, que não tenha se desenvolvido, seja a área social, dos afetos. Você faz tudo muito sozinho, você é muito solitário, muito isolado. O que será que está te faltando? O que você ainda está sentindo falta para poder dar esse passo em direção ao mundo, para se envolver, para se relacionar? Será que você já colocou todos os seus esforços nessa direção? Então, como dizem os espíritos, os arrastamentos não são irresistíveis, né? Significa que a gente tem vontade, a gente gostaria que as coisas se resolvessem sozinhas, por si só. Mas não é assim que o crescimento se dá. É preciso que a gente faça algum esforço na direção do nosso crescimento. Esforço significa a gente renunciar a algumas coisas, se dirigir para outras. E digo mais, as renúncias que a gente precisa fazer para o crescimento não são renúncias de coisas ruins. Geralmente as renúncias que a gente precisa fazer para dar um passo em direção ao crescimento são renúncias inclusive de coisas que a gente gosta muito, a qual a gente tem muitos laços e muitos apegos. Mas para a gente poder se dirigir ao essencial da vida, é necessário que a gente faça esse desapego, esse desenlaçar-se, esse desemaranhar-se, né? Então, o que você precisa começar a se perguntar é, olhando a sua vida como um todo, qual é a área que você percebe que não progride, que não caminha? É a área financeira, é a área social, é a área espiritual, é a área afetiva, é a sua área social, familiar, né? Eu estou entendendo também, é claro, vou concordar com você, que não é possível a gente conseguir fazer todas as áreas prosperarem ao mesmo tempo, né? A gente é mais atrasadinho em alguma área da vida da gente. Então, assim como os espíritos explicam para a gente na Gênese, que os espíritos que estão com dificuldade de crescer espiritualmente vão ficando devagar, mais lentos e, portanto, não conseguem acompanhar a massa que cresce e vão se afinizar com os espíritos que ele chamou aqui de retardatários, né? Não vejam essa palavra negativamente. Retardatário é que vai demorar mais um pouco para chegar, é isso. Isso também acontece com a gente individualmente. Há áreas da vida da gente que vão caminhar mais devagar e outras que vão caminhar mais rapidamente. Vão caminhar mais rapidamente porque são áreas que a gente já trouxe, talvez, de outras vidas mais desenvolvidas. Então a gente tem muita facilidade nessa área da vida da gente. Às vezes a área mais prática, né? E a gente trouxe para essa encarnação alguma área da vida que a gente precisa se dedicar mais e se colocar mais para resolver, para cuidar. Então é essa que eu me refiro. Não deixe que isso se torne um assunto retardatário na sua vida, né? Olha para esse pedaço que não tem energia, esse pedaço da sua vida que você é mais devagar, mais lento. O que está acontecendo aí nessa área que você está mais devagar para caminhar? Essa área é a área que você precisa colocar nas suas orações, nas suas meditações da manhã. Sentar, fechar os olhos, respirar e peça a espiritualidade para te ajudar a ver onde é que você está se recusando a crescer. O que está acontecendo com você nessa área que você ainda está esperando algo de fora para dentro? O que está acontecendo com você que você ainda está resistindo a dar um passo diferente? Será que você precisa de ajuda para renunciar a algumas coisas? Que coisas você está precisando renunciar? Então, é hora de você pedir à espiritualidade o apoio
E aí, como diz a Gênese, a solidariedade entre os mortos e vivos é uma solidariedade perpétua. Está aqui no item 29 da Gênese. Perpétua quer dizer para sempre. Então podemos contar sempre com essa solidariedade, com essa rede de apoio maravilhosa que a espiritualidade é. E tenha certeza que tem vários espíritos torcendo pelo nosso crescimento. Não só para que a gente possa prosperar na nossa vida individual, mas a prosperidade individual, o crescimento individual é a condição mínima, vamos dizer assim, necessária para que haja a transformação, para que haja modificação, para que haja crescimento e mudança de estado, de espírito e mudança de mundos que a gente tanto quer. Até o nosso próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmier. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.